Graça e paz a todos. Meu nome é Sandra, vou contar um pouquinho do meu testemunho sobre a restauração do meu casamento. E vou começar com o Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Amados, por tudo que passei, sou grata a Deus, que aprendi muito durante o meu deserto. Ele me ensinou muita coisa e continuo aprendendo, Porque não podemos parar, temos que continuar. O meu esposo ele foi embora no dia 8/9/2018 e nos primeiros dias não senti nada, fiquei tranquila. Os primeiros 15 dias, fiquei tranquila. A gente somos casados há 16 anos e fiquei tranquila. Depois de 15 dias comecei a sentir falta, resolvi ir atrás, procurar ele para a gente conversar. E ele falou pra mim que precisava de um tempo, pelo menos até final de dezembro, para ele decidir o que ele ia fazer da vida dele. E eu continuei insistindo ainda, pelo menos até o mês de mais ou menos começo de novembro, ainda continuei insistindo. E para ele voltar para casa, ele falou que não ia voltar naquele momento, que ele precisava ficar sozinho, que ele não tinha tempo para ficar pensando em casamento. E foi até quando eu resolvi, estava afastado dos caminhos do Senhor, resolvi pedir ajuda, Pedir ajuda pro meu pastor, retornei para os caminhos do Senhor e depois resolvi procurar no YouTube, sobre restauração de casamento. Encontrei vários canais, um foi a Prova de Fogo e comecei a assistir os vídeos, que me ajudou, me edificou muito, me ensinou muita coisa, porque eu era uma mulher muito rixosa, brigava por qualquer coisa, qualquer coisinha eu brigava. Então, pedi perdão pro meu esposo, pedi perdão a Deus e aí comecei em busca da restauração do meu casamento. Só que aí fui assistindo os vídeos, fui vendo que primeiro eu tinha que ser restaurada, a minha vida primeiro. E aí o meu eu primeiro tinha que ser modificado, transformado, restaurado. Então fui em busca disso e o Senhor me mostrou como que eu era uma pessoa ruim de conviver, Que eu mesmo sempre falei que eu era uma pessoa muito ruim de conviver, que eu era uma pessoa difícil demais, em todas as áreas. E aí retornei pra igreja, fui em busca, Graças a Deus, Deus tá me transformando, tá me mudando, sou uma nova pessoa. E comecei em busca da restauração do meu casamento. Comecei a fazer campanhas, na igreja estava tendo uma campanha da família, participei. Aí fiz uma campanha também com mais 2 pessoas que me ajudou muito em oração, que é bom a gente sempre ter 1 ou 2 pessoas para estar ajudando e não podemos também sair falando para qualquer pessoa da nossa vida, não é bom. Então temos que escolher uma pessoa de confiança para poder estar ali junto com a gente, para poder estar ajudando. E fiz uma campanha em casa também sozinha, eu mesma em casa. Aí comecei a fazer as campanhas e comecei a falar com o Senhor, pedia pro Senhor me dar mostrar em sonhos se meu casamento ia ser restaurado, pra Ele sempre me dar um sinal. E o Senhor sempre me respondia. Quando eu pedia alguma coisa, Ele me mostrava. Eu falei, Senhor, eu quero que hoje possa acontecer isso, se for da vontade do Senhor, pra ter certeza, que às vezes a gente ficava naquela ansiedade, naquela dor, e aí sempre acontecia o que eu pedia pra Deus. E quando eu comecei, passei por todas as fases do deserto, emagreci 10 quilos, porque eu já não comia, ficava muito ansiosa, não queria mais trabalhar, estava quase em depressão, mas graças a Deus Ele me sustentou. E tudo que passei, agradeço a Deus, porque eu tenho praticamente 10 anos de evangelho. E agora realmente eu acho que eu vi que eu me converti realmente foi agora. Quando eu passei por esse deserto, que eu vi quanto eu preciso de Deus, que sem Deus eu não sou nada. E comecei a fazer minha campanha. Eu tenho 3 filhas, E comecei a fazer minha campanha. E eu falei pro Senhor, meu esposo, eu comecei a fazer minha campanha faltando acho que mais ou menos 22 dias para acabar o ano. Falei, Senhor, o meu esposo falou que no final do ano ele vai falar comigo para saber se ele volta para casa ou se ele prefere ficar sozinho. E eu comecei a orar, a pedir e falei pro Senhor, o homem
do homem são as preparações do coração, mas o Senhor é a resposta da boca. E eu começava a orar e fazia jejum também. E fiz minha campanha, falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, se for possível também, que eu não queria passar final de ano sozinha, né, Natal e Ano Novo. E falei, se for possível, se for da vontade do Senhor, que o meu esposo retorne para casa antes do Natal e Ano Novo. Mas se não for, amém, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, está na mão do Senhor. Que eu já estava em paz, amado, já estava sentindo aquela paz, uma tranquilidade. O Senhor tirou toda a ansiedade que eu estava sentindo. Porque eu falei, Senhor, isso não vem de Ti, não posso ficar desse jeito, que essa ansiedade está acabando comigo. E eu falei, entreguei na mão do Senhor, porque a palavra do Senhor também diz, como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. E eu comecei, indo para a igreja, participando, orando, buscando realmente o Senhor. E meu esposo, ele nem queria vir em casa, ele passava rapidamente para ver as meninas, bem pouco. Eu já não estava pedindo, já não pedia mais, nem falava de pensão para ele, não falava mais nada, não cobrava ele nada. Deixei ele quieto no canto dele. E de repente ele começou a se aproximar, ele começou a perceber que ninguém jamais ligava para ele, e às vezes ele sempre mandava mensagem perguntando por que ninguém estava ligando para ele. Eu falava que nada, que estavam tudo bem, que não era nada. E ele foi se aproximando, e aí uma semana antes de, acho que mais ou menos lá pro dia 16, mais ou menos por aí, ele passou o dia lá em casa. E a gente conversou bastante. Eu sempre falava pra ele que, às vezes, quando ele ia lá em casa, né, depois, quando ele ia lá em casa, eu sempre falava pra ele, ó, quando você achar que você estiver pronto pra voltar pra casa, você vem que a gente vai conversar. Sempre falava isso pra ele. E aí, no dia 16, ele passou o dia inteiro lá em casa. E aí ele mesmo falou que não sabia o que estava acontecendo, que ele estava sentindo que ele ia voltar para casa, mas não sabia quando, que era para deixar Deus trabalhar. E eu falei, amém. Voltei a usar minha aliança, falei para ele que ia voltar a usar minha aliança. Ele concordou também. Mas assim, ele não arrumou outra pessoa nesse tempo que a gente ficou separados. Ele não arrumou outra pessoa. Eu sabia onde ele morava. Então, de vez em quando a gente conversava pelo WhatsApp, porque tem as meninas, né? Ele perguntava. E aí ele passou o dia lá em casa, nesse dia ele foi embora. Tá, e a gente ficou tranquilo nessa semana. Aí, isso mais ou menos, no dia 16 ele passou o dia lá em casa, mais ou menos, acho que lá pro dia 20, mais ou menos, 19, ele falou que ele queria voltar pra casa. Que ele ia voltar pra casa. Também não falei nada, falei amém, né? E ele falou que queria voltar pra casa porque já tava sentindo falta de casa. E eu tinha pedido pro Senhor, eu tava na minha campanha de oração, que eu tinha feito um propósito de fazer minha campanha de oração até o dia 31 de dezembro, que é quando ele pediu. Meu esposo tinha pedido pra gente que ia falar se ia voltar pra casa ou não. E eu tava orando, né, entregando na mão do Senhor. E ele falou que eu queria voltar pra casa. A gente conversou. Nesse tempo que ele ficou fora de casa, ele começou a beber muito, bebia todos os dias. É uma coisa que eu nunca gostei, mesmo eu estando afastado dos caminhos do Senhor, nunca gostei de bebida. E ele tava bebendo muito. Aí, no dia 21, ele voltou pra casa, a gente conversou tudinho. Ele voltou pra casa, porque meu esposo, ele sempre foi um bom marido. Ele nunca deixou faltar nada em casa, sempre me tratou bem, super tranquilo, nunca questionou nada. E ele voltou pra casa no dia 21 de dezembro, ele voltou pra casa. E, nossa, eu agradeço muito a Deus, porque eu tinha falado pro Senhor que ele volte antes do Natal, que eu não queria passar Natal, final de ano sozinha. E ele voltou pra casa, assim, continuou bebendo um pouco, mas já diminuiu muito, graças a Deus. Ele tá parando, ele mesmo falou que tem vontade de voltar para os caminhos do Senhor, que ele quer parar de beber. Eu tô orando, continuo orando, continuo buscando para Deus fazer a obra na vida dele. E a gente estamos tranquilos hoje, graças a Deus estamos bem.
E eu tô aqui para edificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E a palavra dele também diz em Salmos 41, esperai com paciência no Senhor. Então, o Senhor começou a restaurar meu casamento a partir do momento que eu falei para Deus, Deus, eu não posso depender do meu esposo para viver. Eu não posso ser dependente dele. A minha dependência tem que vir do Senhor. A minha confiança tem que estar no Senhor. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. O desejo do meu coração, do meu casamento ser restaurado. Mas o Senhor sabe o tempo certo para todas as coisas acontecer. E eu entreguei na mão de Deus. E nem meu esposo sabe, fala que não sabe o que aconteceu, porque a intenção dele não era voltar para casa realmente. Ele falou que ia chegar final de dezembro, ele ia falar que não ia voltar para casa. E de repente ele decidiu, voltou para casa e ele não entendeu. Eu creio que foi graças a Deus, porque eu estava orando, buscando pela restauração do meu casamento, e Deus sabe todas as coisas. O que Deus uniu, o homem não separa. Então a gente tem que ser dependente do Senhor. A gente tem que buscar primeiro a nossa restauração, confiar em Deus. E não podemos... Dependemos sim do nosso esposo para ser feliz, mas primeiro a nossa dependência tem que vir de Deus. Porque primeiro buscais o reino de Deus, as demais coisas lhes serão acrescentadas. E eu continuo buscando, porque a luta ainda continua. Não posso deixar... Depois que o milagre aconteceu, não posso parar, tenho que continuar. Mas agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a minha vida. E a palavra dele também diz em Josué 24:15 que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Temos que ter paciência, esperar e continuar orando, buscando, jejuando, fazendo um propósito, porque Deus é fiel nas suas promessas. Mesmo a gente sendo falho, e a palavra de Deus também diz que Ele corrige ao filho que ama. Então eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, que foi um despertar na minha vida para me acordar. Me serviu de grandes coisas, me edificou muito. Hoje sou uma nova mulher, como esposa, como mãe. E realmente, assim, depois que eu comecei a orar, mais ou menos foi duração de um mês e 10 dias, mais ou menos, depois que eu comecei a buscar o Senhor restaurou meu casamento. Então, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a minha vida. Então, agradeço a todos, a Prova de Fogo também, que me ajudou muito em tudo que aprendi com o grupo de WhatsApp, e que eles continuam ajudando pessoas. E eu agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus, creio que todos os casamentos que vão ser restaurados, todas as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por tudo, agradeço.